Hello, hello! Meu nome é Braden Chase e seja bem-vindo mais para esta aula aqui do curso. Eu queria falar para vocês um pouco sobre o alicerce do inglês e o que é, né? O que é o alicerce do inglês? O que quer dizer isso, né? Então, para poder explicar, eu queria contar um pouco de uma história para vocês. Quando eu estava crescendo aqui, fazendo escola, eu vi muitas apresentações, comentários, instruções, até dentro de certos livros de textos de escola aqui nos Estados Unidos, dando, mostrando como o inglês era uma língua latina, né? Uma língua que veio do latim. Palavras latinas que usamos no dia a dia, como o latim foi tão importante. Latim é a língua científica e de medicina e de direito e todas essas coisas aqui no inglês. Falei, tá. E eu fiquei com isso na cabeça e no final das contas, tipo, eu percebi que o inglês era uma língua latina, tá. E aí, quando eu fui aprender o português, eu tinha muitas palavras que tinha a ver, né, que batia perfeitamente, tá. Você tem adjetivo no português e você tem adjective no inglês. Diferente, sim, mas bem parecido, né? Ou sujeito no português e subject no inglês. Bem parecido. Verbo no português, verb no inglês. Super parecido, sabe? Então, com tudo isso, eu fiquei com isso na cabeça, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que tinha muitas palavras que não tinham nada a ver. Tipo, mesa no português e table no inglês. Que isso, né? Prato no português e plate. Esse aqui mais ou menos, tá? Dish no inglês e pratos no inglês, no português. Nada a ver, tá? Mas muitas coisas estavam bem diferentes. Livro no português e book no inglês, nada a ver, tá? E por que isso, né? Se inglês é uma língua latina e português é uma língua latina, deve ter mais coisas a ver, né? Deve bater mais, né? E foi depois que eu entrei na faculdade que eu fui realmente estudar e aprender sobre essas coisas e realmente o inglês não é uma língua latina. Mas de onde vem o inglês, então? É super complicado, eu não vou mapear toda a história da língua inglesa ao longo dos últimos 1500 anos, porém, atualmente o inglês encaixa mais ou menos 60% é do alemão. Ups. Tá? Uns 25% é do francês. Assim, francês. Mas tem mais uns 15% aqui, que é de todos os outros lugares. Tá? Então, por isso o inglês tem muito a ver com latim. É porque realmente temos uma boa parte, uns 25% do inglês atualmente, de hoje em dia, que vem do francês. E francês é uma língua latina. Então, quais partes, né, do inglês que encaixa como do francês? Seria as coisas de direito, coisas do militar, coisas de medicina e coisas de faculdade. Essas 4 coisas, principalmente, pertencem muito às coisas do francês e, portanto, do latim. Estes assuntos vão bater muito bem vão ser muito fáceis para você aprender porque você já fala português. Português sendo do latim, vai ter muitas palavras que são cognatos, que chamamos, ou seja, uma palavra que parece a mesma coisa, soa a mesma coisa e tem o significado da mesma coisa também, o mesmo significado. E isso acontece nessas 4 áreas, nesses 4 áreas, né? De direito, militar, medicina e faculdade, tá? Essas 4 áreas. Tem muita ênfase em latim. Porém, como você vê aqui, é só 25% da língua. O alicerce real do inglês é o alemão. E por isso você tem tantas coisas quando você vai estudar o inglês, e o verbo to be, e as preposições que temos.
nada a ver, vocês não conseguem, não tem cabimento, não tem conexão disto, né? Você tem, tipo, igual eu falei, né? Mesa vai para table, nada a ver. Ou para vai para to, né? Nada a ver. Ou up, vamos de português, para cima é up, no inglês. Nada a ver, entendeu? Não tem conexão nenhuma. E no inglês, a maioria das palavras gramaticais, tá? As palavras de função que chamamos na linguística são do alemão. E por isso fica uma coisa bastante confusa para muitas pessoas. Quando você for conversar com um americano, na conversa, no dia a dia, nós estamos usando o alemão. Porém, quando vocês estão lendo livros ou lendo livro de texto da faculdade ou coisas assim, usamos muito esse lado francês nosso. Por isso, uma das razões porque muitas pessoas no Brasil, eu consigo ler o inglês perfeitamente, mas eu não consigo falar. É porque quando eles leem no inglês, eles estão traduzindo de certa forma, estão usando os cognatos do latim, que o inglês compartilha, mas não estão usando, não estão entendendo ou compreendendo totalmente o que temos no alemão. Então eu vou enfatizar nesse curso curto que temos agora, este lado aqui, os pontos específicos do alemão, que não bate com o português, que dá um desafio danado para vocês. E eu espero desbloquear alguns de vocês para poder acelerar seu aprendizado do inglês. Mas não esquece que tem esses 15% aqui que não tem nada a ver, tipo, não tem padrão nenhum. Tem palavra do japonês, tem palavra do chinês, tem palavra do português aqui. E de qualquer outro lugar, nem se conta nas palavras que inventamos, sabe? Tem um monte de coisa aqui que cabe aqui dentro dessa área, esses 15%. Tá? Então, esse outro assunto está fora de nosso curso aqui, mas só para vocês saberem que existe essa estrutura aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima lição e vamos começar com a estrutura básica de gramática no inglês, tá? Até!